Oi, eu sou o Felipe e nós voltamos. Não adianta duvidar, finalmente chegamos na parte 4. Toda quarta-feira nós temos um encontro marcado aqui. Sejam bem-vindos a mais 10 minutos de fatos inesperados. O ator Robert Pattinson, sim, o Batman, teve um problema que muitas celebridades tiveram. Na época em que ele era conhecido meramente como a estrela de Crepúsculo, ele foi perseguido por uma stalker. E o jeito como ele resolveu isso foi muito curioso. Durante o período de filmagem na Espanha, ele alugou um apartamento por lá e rapidamente fãs descobriram a localização. Mais especificamente, uma fã decidiu praticamente acampar em frente à propriedade. Dia após dia ela aparecia lá e gritava por Robert Pattinson. Ela estava apaixonada pelo seu ídolo vampiro Tim. Ele tinha acabado de ser alçado ao estrelato. Estava cheio de dinheiro, mas deprimido e cansado. E ainda tinha que lidar com essa mulher que não saía da porta da sua casa. Em uma noite, ele simplesmente desceu, a cumprimentou e disse: "Vamos sair?" Sério, ele chamou a stalker pra jantar. E em vez de uma noite romântica, ele ficou 2 horas desabafando, apenas reclamando de todas as partes ruins da sua vida e como ele estava insatisfeito com tudo aquilo. No fim do encontro, a mulher foi embora e nunca mais procurou o ator. Aparentemente, essa é a forma mais efetiva de desintegrar um fã obcecado: desconstruir aquilo que acredita ser o ídolo. A cruz invertida sempre foi associada ao satanismo e o lado do mal. De filmes de terror a jovens rebeldes com os próprios pais. O símbolo costuma ser usado até hoje como uma representação de que você está contra Deus. Uma espécie de escárnio com a figura da cruz que simboliza o sacrifício de Jesus Cristo, o Messias do cristianismo. Só que a cruz invertida não tem nada a ver com isso. Muito pelo contrário. A cruz invertida é um símbolo máximo do próprio cristianismo. O nome correto é Cruz de São Pedro. Pedro, um dos apóstolos mais importantes do legado cristão, foi preso por volta do ano 44. No livro de Atos, é narrado que ele é libertado da prisão por um anjo. Mas isso não significou muita coisa, porque uns 20 anos depois, ele acabou sendo capturado e executado em público, sob as ordens do imperador Nero. Foi o teólogo cristão Orígenes de Alexandria que, por volta do ano 200, narrou a forma que Pedro morreu em seu livro, O Martírio de Pedro. O apóstolo não se julgava digno de ser morto da mesma maneira que seu líder, Jesus, então pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, para que a imagem do seu corpo não se assemelhasse à imagem de Cristo crucificado. O relato se repete no apócrifo Atos de Pedro. É por isso que a cruz invertida é geralmente associada à figura do Papa. A tradição católica ensina que Pedro seria o predecessor do início da linhagem papal. E assim seriam figuras santas, mas que não podiam se comparar a Cristo. Então, não se assuste quando algum entusiasta das teorias de conspiração te mostrar uma foto como essa. Hoje, jovens que querem ser radicais com o satanismo usam o símbolo de respeito a Jesus Cristo, enquanto gente que se diz cristã não conhece os símbolos da própria religião. Eu adoro o ser humano. Tá, que as grandes empresas estão destruindo por completo os oceanos com plástico, você já sabe. Mas deve ter acompanhado toda essa polêmica recente a respeito dos canudos e as tartaruguinhas. Como você bem sabe, se você chupar sua coquinha com um canudo de plástico e o bilionário jogar no mar, a culpa é sua quando um culpa estiver cheirando cocaína. Mas piadas à parte, existem outros vilões para a vida marinha. E um deles é mais surpreendente porque não deixa rastros. Eu tô falando da luz. Só isso. Aliás, fica a dica aí. Se você apontar a luz do flash, pode ser até mesmo do seu celular, para os olhos de um filhote, o bichinho vai adotar um comportamento que é conhecido na biologia pelo nome carinhoso de círculo da morte. O animal começa a girar e girar até morrer, ou provavelmente caminhar para o lugar errado e acabar sendo morto por uma porção de fatores diferentes. Isso porque depois de sair dos ovos, os filhotes de tartarugas seguiam pela luz da lua para caminhar em direção ao mar. A evolução não preparou as tartaruguinhas para as luzes não naturais.
E mesmo que não danifique a visão do animal, qualquer outra fonte de luz artificial pode confundir os filhotes e fazê-los caminhar na direção errada. Alguns biólogos dizem também que a luz direta por tempo demais pode danificar permanentemente os olhos do animal. Então, se um dia tiver a oportunidade de acompanhar o nascimento de tartarugas ou algo do tipo, não use de forma alguma luzes artificiais em direção aos bichinhos. Você já pensou em fazer um transplante de cocô? Sério, pegar o cocô de outra pessoa e colocar dentro de você. Talvez você devesse fazer isso caso fique bêbado sem beber nada. Tá, eu sei que você deve estar bem confuso agora sem entender o que eu tô querendo dizer, então deixa eu ser um pouco mais específico. Existe uma condição médica rara conhecida como síndrome da fermentação intestinal, mas que costuma aparecer por aí com um nome muito mais interessante, a síndrome da autocervejaria. Isso porque a pessoa portadora dessa síndrome, que pode ser causada por um tipo de levedura, faz os alimentos dentro do seu corpo fermentarem e produzir álcool. Então você come um pão, um macarrão, um bolo e quando vai ver tá completamente bêbado, porque o seu corpo tá transformando os carboidratos em álcool e mandando para o seu sangue. E se a doença já é bizarra, a cura é ainda mais. O tratamento, claro, inclui antifúngicos tipo o fluconazol, probióticos e uma mudança drástica na dieta. Mas às vezes nada disso funciona e é preciso tomar medidas drásticas. Foi o que aconteceu em 2020, como relata a revista científica Annals of Internal Medicine. Se todo esse sistema dentro de você não está trabalhando certinho, o jeito é trocar por um novo. E como é que você pega toda a microbiota saudável de um intestino e joga para o outro? Exatamente, através do cocô. A cirurgia era basicamente abrir a barriga da filha de 22 anos do paciente, pegar o cocô lá de dentro, abrir a barriga do cara, colocar o cocô da filha, fechar, esperar ele cagar o cocô da própria filha e assim substituir toda a microbiota intestinal, eliminando os fungos que estavam fazendo mal. A ciência é linda. É bizarra demais. Às vezes nojenta. Mas é linda. Quando Adolf Hitler tomou o poder na República de Weimar, ele deu início a um projeto de poder que tinha como uma das suas prioridades uma espécie de limpeza étnica. Ele perseguia o ideal do ariano perfeito. A raça ariana era um conceito burro de gente burra que ficou popular no século XIX. E os adeptos dessa burrice acreditavam que existiria uma raça humana mais pura do que as outras. É aquele clássico de, gente, vocês não vão acreditar no que eu descobri. Existe uma raça que é melhor que todas as outras. E vocês não sabem o que é mais doido. É a minha raça. Tipo, eu descobri que a minha raça é a melhor de todas, escolhida por Deus. Tipo, que coincidência maluca é essa, meu? Só que até mesmo pra uma desculpa racista pra genocídio, tudo que nazista faz é uma merda. Esse aqui, é o Lionel Royce, um ator austro-americano que ganhou notoriedade no cinema e no teatro nos anos 30. Mas foi justamente nos anos 30 que o seu trabalho começou a sofrer sanções até que ele perdesse o emprego. Isso porque o Lionel Royce era um judeu no meio da ascensão do Terceiro Reich. Ele não tinha os traços ideais que os nazistas esperavam de um verdadeiro ariano e não poderia mais ser ator, tendo a sua imagem vinculada com a Alemanha da época. Aquele judeu não era um bom ator e não poderia estar nos filmes do belo povo ariano, diziam os nazistas. Se você não nasceu um ariano, você não poderia ser perfeito como eles. Assim, Lionel se mudou para os Alpes e lá deixou a sua barba crescer. Ele conviveu com fazendeiros e aprendeu seus maneirismos. Além disso, ele descoloriu os cabelos com a famosa água oxigenada. Depois de um tempo, ele voltou para a Áustria e procurou trabalho, se apresentando como um ator autodidata que vinha do interior. Ele tinha medo que alguns diretores com quem ele trabalhou o reconhecessem, mas eles não apenas não o reconheceram, como ficaram encantados com aquele novato, recomendando ele para muitos outros diretores. Ele não apenas se tornou um ator famoso de novo, como virou referência da beleza natural e da superioridade da raça ariana.
Era assim que um verdadeiro nascido ariano deveria ser. Um judeu virou a propaganda do ideal nazista de beleza. O maior trabalho desse ator foi fingir ser outro ator e fazer nazista de otário. Um gênio. O que é sempre bom para lembrar como que nazismo é uma ideia tão estúpida que quanto mais você sabe sobre essa bosta, mais idiota fica. Eventualmente ele se sentiu incomodado com toda aquela palhaçada e revelou a sua verdadeira identidade depois de todos os seus trabalhos serem constantemente elogiados pelo público e pela crítica. O governo alemão não gostou nada disso e ele acabou buscando refúgio nos Estados Unidos, onde assinou contrato com a MGM. Ele morreu pouco tempo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, devido a um ataque cardíaco. Certa vez, o jovem Kenneth Watson, de 15 anos, morador de Arkansas, nos Estados Unidos, estava caminhando tranquilamente em direção à sua escola, para mais um dia de aula. Acontece que, em determinado momento, ele ficou cego. Ele podia perfeitamente colocar uma mão na frente dos olhos e não enxergava nada. Um dos olhos estava completamente cego. Ele conseguiu chegar até o ponto de ônibus, pediu ajuda e seus pais o buscaram. Obviamente, ele foi levado até um médico para descobrir o que estava acontecendo. Kenneth ainda conseguia enxergar, mas somente com a visão periférica. Tudo que estivesse na sua frente tinha sumido e só tinha sobrado as bordas. Tinha alguma coisa muito grave acontecendo. O oftalmologista descobriu que havia uma hemorragia atrás do globo ocular. Ele foi levado para emergência para uma cirurgia. Algum tempo antes de tudo isso, Kenneth estava fora de casa quando uma mosca pousou no seu olho. Obviamente, ele se livrou do bicho em menos de um segundo, mas isso foi tempo suficiente para que o inseto deixasse seus ovos por ali. As larvas da mosca se alojaram atrás do globo ocular e estavam comendo a carne do garoto por dentro. O nervo óptico estava comprometido por causa da hemorragia e impedido de levar os sinais visuais para o cérebro. Os médicos usaram um laser e conseguiram matar e remover as larvas. O jovem recuperou a visão, mas precisa usar óculos hoje e tem dificuldades para focar. E eu sei que você acabou de adicionar mais uma fobia para sua lista. E assim nós chegamos ao final de mais um episódio. Outros 10 minutos de fatos inesperados. Lembrando que você pode me seguir no Twitter e no Instagram se você quiser. Lá você pode me mandar sugestões de fatos inesperados para os próximos vídeos. Lembrando também que aqui na descrição você encontra os links para todos os livros e contos que eu já publiquei. E também tem os links para o meu canal só de histórias de terror e ficção em geral. Além do meu podcast, o Assustando. A gente se vê no próximo vídeo. Toda segunda-feira, um vídeo bizarro para bugar sua mente. Toda quarta-feira, uma porção de fatos inesperados que nem esses que você acabou de ver. E toda sexta-feira, um caso macabro que vai te deixar com uma pulguinha atrás da orelha. Agora sim, fui. A gente se vê na próxima sexta maldita.